Rodolitos e mudanças climáticas. Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em rodolitos? Meu palpite é de que sua resposta provavelmente será não. Pois é, muitas pessoas nunca ouviram falar nestes organismos. O meu nome é Natália Aguilar de Lopes e no vídeo de hoje do Minutos de Botânica falarei sobre estes seres curiosos e importantíssimos chamados rodolitos. Mas antes de eu começar a falar da importância ecológica e da morfologia dos rodolitos, vamos entender a posição destes organismos na árvore da vida. Você lembra que já falamos das algas vermelhas aqui no canal? Pois bem, as algas vermelhas ou rodófita formam um grupo monofilético ou natural dentro do grande grupo das plantas ou Arqueplastida. Esta árvore mostra em mais detalhe as três classes que constituem o grupo das algas vermelhas. Dentro da classe Floridiophyceae, existe uma subclasse chamada Corallinophycidae, que é formada por algas vermelhas calcárias, ou seja, aquelas algas que depositam carbonato de cálcio em suas paredes celulares. As algas formadoras de rodolitos estão dentro deste grupo. Como o carbonato de cálcio tem coloração branca, as algas calcárias, incluindo os rodolitos, apresentam tons de rosa e vermelho claro. A palavra rodolito vem do grego rhodon, que quer dizer vermelho, e litos, que quer dizer pedra. Os rodolitos são estruturas biogênicas, ou seja, de origem biológica, e crescem soltos do substrato. Os rodolitos formam complexos ecossistemas e normalmente são associados a outros organismos. Dentre eles, podemos citar moluscos, ouriços, algas, além de cracas, esponjas do mar e briozoários que crescem sobre os rodolitos e ainda poliquetas e anfípodas que podem viver dentro das cavidades dos rodolitos. Neste rodolito cortado ao meio, é possível observar as cavidades. Também é possível observar que o seu interior é branco. Isto porque a parte viva da alga é apenas a camada pigmentada superficial. Sempre é importante lembrarmos que os pigmentos que dão a cor vermelha às algas vermelhas estão dentro dos cloroplastos no interior das células e participam do processo de fotossíntese. Os rodolitos possuem diferentes morfologias, podendo ser foliosos, predominantemente lisos, fruticosos, grumosos, verrucosos e todo o gradiente entre estas formas. Eles são comuns nos fundos de todos os mares, mas quando se encontram aglomerados formam uma estrutura ecologicamente complexa e rica em biodiversidade chamada bancos de rodolitos. Este é um ambiente com uma dinâmica única, que sustenta não apenas aquelas espécies que passam toda a sua vida ali, mas também aquelas que contam com ele para refúgio, alimentação e reprodução, incluindo peixes de importância econômica. Os rodolitos podem ocorrer em águas de até 150 metros de profundidade. Como os rodolitos crescem não aderidos ao substrato, as correntes de fundo podem movimentá-los de lugar. Estes ecossistemas são, então, no geral, móveis. Isso é vantajoso porque estas algas poderiam morrer devido ao soterramento por sedimentos, já que elas precisam de luz para realizar fotossíntese. Não só as correntes movem os rodolitos, mas há evidências de que o peixe pirá, Malacanthus plumieri, tem importante papel na formação de montes de rodolitos, como podemos ver neste vídeo. A razão para a produção dos montes por Malacanthus plumieri é controversa. Diferentes hipóteses foram propostas, por exemplo, que os montes fornecem uma referência de orientação durante o forrageamento, ou um refúgio da predação, ou uma fonte nutricional, ou são importantes para a organização social e determinação de território. A distribuição geográfica dos bancos de rodolitos é descontínua, com grandes concentrações tendo sido registradas na costa do Japão, Austrália e Golfo da Califórnia, bem como no Mediterrâneo, Atlântico Norte, Caribe Oriental e Brasil. Embora existam grandes lacunas no mapeamento dos bancos de rodolitos, os maiores já descritos ocorrem aqui no Brasil, onde essas comunidades são registradas em toda a ampla faixa de latitude,
desde os 2 graus de latitude norte até os 27 graus de latitude sul. Em um estudo realizado em 2012, constatou-se o maior banco de rodolitos contíguo do mundo, situado em Abrolhos, cobrindo cerca de 20.900 quilômetros quadrados. Estimou-se que a taxa total de produção de carbonato de cálcio por este banco era de 25 milhões de toneladas ao ano, comparável às dos maiores depósitos biogênicos de carbonato de cálcio do mundo. Depósitos biogênicos de calcário são importantes porque a formação do carbonato de cálcio, que fica impregnado nas paredes das células dos rodolitos, envolve a retirada de gás carbônico da água, ou seja, estes depósitos funcionam como sumidouros de carbono, pois a quantidade de gás carbônico retirada da água é maior do que aquela emitida pelos processos de respiração destas algas. Esse balanço da concentração de gás carbônico na água do mar é super importante, mas com o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera provocado pelas atividades antrópicas, ocorreu também um aumento dessa concentração na água do mar. O gás carbônico em excesso na água leva à formação de ácido carbônico, promovendo a acidificação da água, ou seja, diminuição do pH. O ácido carbônico dificulta a precipitação do carbonato de cálcio, o qual se dissocia em íons cálcio e íons bicarbonato. Esse processo é prejudicial para as algas calcárias, pois a deposição de carbonato de cálcio em suas paredes fica dificultada em pH ácido. Sendo assim, o seu papel como sumidouro de carbono fica prejudicado em cenários de mudanças climáticas, deixando a concentração de CO2 na água, que já estava alta, ainda mais alta, no que chamamos de retroalimentação positiva. As algas sem a parede calcária ficam fragilizadas, mais expostas aos predadores e aos competidores, que em geral são outras algas filamentosas ou foliáceas, e podem então ter sua reprodução prejudicada. Em cenários de mudanças climáticas, portanto, os bancos de rodolitos estão ameaçados. Viu só como este ecossistema é importante e maravilhoso, mas ao mesmo tempo ameaçado? É uma pena que ele seja desconhecido de tanta gente por estar escondido no fundo do mar. Espero que você tenha gostado deste vídeo e até a próxima!